Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma aula. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? E aí, deram para acompanhar a aula? Estão conseguindo pegar o ritmo? Tenham paciência, gente, porque aqui tem muito conteúdo muito importante. Vocês vão perceber que até o final desses 40 dias de jornadas, muitas coisas maravilhosas vai acontecer. E vai fazer muito mais sentido ainda. Então, fiquem comigo. Hoje é uma aula maravilhosa, tá? É uma aula que eu sempre tento falar com os meus pacientes, como vocês já viram aí. Eu sempre tento. Deixa menorzinho. Eu sempre tento falar, né? Explicar, porque, como eu já falei, a saúde, o emagrecimento, ela não está somente no que você na alimentação, não é simplesmente dieta, não é isso. Está muito relacionado com a parte espiritual, não vou me adentrar muito nisso, eu não quero me aprofundar, mas assim, às vezes a gente esquece da identidade, da nossa identidade. E isso que faz a gente não dar seguimento, sabe? Então, mude a imagem, não reflexo, e vocês vão entender, vamos adentrar nisso agora, tá bom? Gente, eu espero realmente que seja muito abençoado este momento, tá? Que seja abundante para todo mundo em conhecimento, porque o que eu estou partilhando aqui para vocês, todo conhecimento aqui é um conhecimento que realmente é transformador, tá? Eu posso afirmar que com todas as minhas forças, que é a fonte inspiradora e que todo realmente, todo ensinamento eu recebi de alguém muito importante. E eu espero realmente que vocês consigam transcender regurgitar e absorver, né, todo esse conteúdo. Estamos chegando num período, gente, em que será como se fosse dividido em dois pensamentos. Por mais que o mundo não é dual, o mundo é eixado, o mundo é unidade, mas o mundo será dividido em dois pensamentos. Um vai ter uma visão de um Deus que punitivo, um Deus religioso e dogmático, e outros vão estar na plenitude. E não estou esperando que vocês creiam no que eu estou falando. Quem viver, verá, tá? Então, assim, se as pessoas estão achando que o pensamento de jogar fardos em si, em de ficar vibrando no medo, na escassez, na falta, no inferno, né? No pensamento de tudo isso, negatividade, está correto, é isso que Deus vem ensinar, não tem como o que fazer. Continue com esses pensamentos. Mas comecem a meditar nessas coisas que eu tô te falando, que eu tô falando para vocês, que eu estou compartilhando e transbordando com vocês, que vocês vão perceber que todo a palavra de Deus, desde o jardim, que é o plano inicial dele, foi um lugar pleno, né, uma plenitude, onde ele habitaria com o protótipo, né, a alma primordial de Adão e Eva também, e é onde essa plenitude ela vai acontecer. Então, quando as pessoas ficam com a visão de quando eu morrer eu vou para o céu, para o inferno, e não crê que grandes coisas estão por vir e que essa realidade vai se manifestar, elas estão vibrando no domínio da Matrix, tá? Então, eu precisava transbordar isso para vocês e realmente comecem a olhar com uma outra ótica, tá? Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será são, né? Então, vamos dar seguimento na aula. Gente, realmente, as pessoas, elas começam a se perder. Eu tinha muito paciente no começo ali, quando eu comecei a atender, que eu pedia para eles me dar foto, né, de quando eles eram
na melhor versão. Eu pedi assim, me traz uma foto na sua melhor versão, uma foto que você lembra, que você fala, nossa, eu tava ótima, que eu tava muito bem, eu tava saudável, eu tava com um corpo bonito, eu tava feliz. Quando eles me mandam essa foto e a gente começa a analisar, eu começo a fazer perguntas, muitos ficam muito emocionados. Muitos nem lembravam que eles eram aquelas pessoas. E eu digo, gente, essa pessoa, ela é você, ela não foi embora. Ela não se perdeu, ela tá aí dentro. O que está te afastando de viver a plenitude que Deus te deu, o que hoje em dia as pessoas taxam como sua melhor versão, mas a sua melhor versão é os planos de Deus para você. E o que te afasta? É a imagem que você tem hoje de você não é você, é consequência da sua epigenética, das suas escolhas, dos seus traumas, dos ciclos, entende? Então, a transformação não você tem que realmente alinhar, ó, vamos já adentrar no primeiro slide. Como alinhar o seu templo físico às leis supremas? Então, essa pessoa que às vezes, muitas vezes a gente nem lembra, porque esquece quem a gente foi um dia, esquece a luz que habita em nós, esquece que somos centelhas divinas e acaba acostumando com a névoa mental que afasta de ser quem Deus chamou a gente para ser, tá? Provérbios 11 é o que estamos vendo hoje. O que busca diligentemente o bem busca favor, mas ao que busca o mal, este sobrevirá. Provérbios 11, 27. Provérbios 11 é um tratado sobre lei de causa e efeito. É a frequência vibracional das ações humanas. Nessa perspectiva, o texto mostra que o universo opera em perfeito equilíbrio matemático e energético. O que chamamos de bênção ou castigo é, na verdade, o retorno natural da energia que emanamos. Tudo que existe é energia, gente. Um copo, um vidro, uma madeira, um animal, tudo que existe é frequência. Então, a causa e efeito. Muitas pessoas falam, Deus não castiga, gente. É uma coisa assim, se você fizer isso, Deus vai te castigar. Tem muita gente que ainda tem esse conceito. Deus não castiga ninguém, gente. Tudo é causa e efeito. Tudo é a vibração que você emana. Então, isso é muito importante a gente ter esse entendimento, tá? Ele nos lembra que somos semeadores da nossa própria realidade. Não existe um Deus punitivo externo. Existe um designer perfeito onde a maldade autodestrói o emissor e a bondade autoexpande o doador. Viver em alta consciência. Ai, gente, eu esqueço, peraí. Eu sempre esqueço, né? Me perdoem. Vou me policiar nisso. Cadê? Voltamos. Então, já li ali a primeira parte. Vamos dar continuidade. O emissor a bondade auto-expande o doador. Quem vive em alta consciência, viver em alta consciência é escolher a cada segundo sementes de alta vibração para colher uma realidade de paz, proteção e fluxo de bondade. É o que eu acabei de falar. Os nossos olhos, que os olhos esses, é a janela da onde emite para a glândula pineal, né? Capta a luz e emite. Só que o jeito que a gente filtra isso que é muito importante, tá? O nível mais profundo de Provérbios 11 revela que o universo é equilibrado por um fluxo contínuo de energia divina, onde a justiça e a generosidade, aqui tá falando sobre a harmonia, tá, gente? Justiça e generosidade, elas têm que andar harmonicamente, a árvore da vida. Funcionam como canais de conexão. O texto sugere que, ao transmitir, em vez de acumular, transformamos nosso vaso em um canal de luz, elevando as centelhas sagradas e participando ativamente da reparação do mundo.
muitas coisas, tá, gente? Por exemplo, quando você está com alguma pessoa e a pessoa vem vibrando em algo ruim, por exemplo, ela teve uma experiência ruim com alguma coisa. Ela vai transmitir aquilo para você. Tem que tomar muito cuidado, gente, para não vibrar na mesma frequência daquela pessoa, senão você passa a acreditar que aquilo é uma verdade. Por exemplo, uma mulher que teve um parto ruim, porque ela já. Eu tive 4 partos, os meus partos foram maravilhosos. Eu senti dor, senti muita dor, eu achei que ia morrer em cada um deles. Mas eu me preparei no parto, fisiologicamente, emocionalmente, espiritualmente, que ia ser um momento muito espiritual, muito de conexão. Eu realmente, eu me senti co-criadora, eu me senti um instrumento de Deus. Então, quando eu cheguei pro parto, eu tirei os medos, eu trabalhei na espiritualidade para que os meus medos fossem menor do que a minha fé. Quando eu cheguei nos meus partos para ter os meus filhos, nenhum, todas as vezes, tá? Até mesmo no mais inexperiente que me deu depois que foi da Duda, mesmo assim eu cheguei com muita fé, mas aquele parto me preparou para os outros partos, né? Cada parto eu fui crescendo espiritualmente. E eu chegava no hospital e os médicos, os enfermeiros, os médicos não, que meu médico sempre foi muito maravilhoso. Falava, não, você não vai ganhar, porque eu não estava gritando, eu não estava berrando, mas eles achavam que eu não estava sentindo dor. Gente, eu estava sentindo muita dor. Só que eu controlava aquela dor com a minha fé, com a minha certeza que eu ia dar à luz, literalmente dar à luz a uma vida. Entende? Então, assim, só que tem pessoas que já chegam falando do mesmo hospital que eu tive, do mesmo médico que eu tive, tem uma visão totalmente oposta. Por quê? Porque ela se preparou negativamente. Ela viu o médico como um médico ruim. Ela viu o hospital como um lugar ruim. Então, ela preparou o ambiente dela. Tudo que ela colheu naquele parto foi ela que preparou. Você entende? Isso é realidade. Eu não estou falando isso para diminuir ninguém. As coisas começam dentro da nossa consciência, do nosso ser, o que a gente vai transmitindo e transbordando, tá? Então, por exemplo, o mesmo médico que diz que foi muito ruim para muitas mulheres é uma pessoa na minha vida querida. Ele aqui no meu WhatsApp, no meu, como fala? Nos meus contatos, ele tá amigo da família, tá o nome dele. E assim, eu tenho um carinho, conheço ele há anos. E tem pessoas que têm raiva, ódio, porque acham que quem fez aconteceu alguma coisa no parto, a culpa é do médico. Gente, eu vou ser bem sincera, a mulher precisa conhecer do corpo dela. Ela precisa entender as contrações. Não é aula de parto aqui não, mas só para vocês entenderem, tá, gente? Eu gosto de trazer para vocês esse exemplo, porque tem pessoas que têm um pensamento e ela crê naquilo e aquilo é muito ruim, e ela atrai ruim, ela atrai coisa ruim. E se a outra pessoa tiver na plenitude, ela ter só olhos bons, ela vai atrair aquilo para ela, tá? Todas as vezes que eu cheguei no hospital, eu estava com quase 10 centímetros dilatados. Eu comecei em casa monitorar as minhas contrações. E eu ainda não era da área da saúde, tá, gente? Profissional, né? Eu não tinha, eu buscava o conhecimento, né? Então, para vocês entenderem que o médico, ele não faz o parto, ele assiste o seu parto. Quem faz o parto é você, seu filho e Deus. Você passa tranquilidade. Eu tô falando aqui você para as mulheres, né? Mas o homem que também participa, meu esposo, às vezes que ele pôde estar presente, ele assistiu meus partos. Então, assim, a mulher tem o parto. É ela, Deus e o seu filho. Se você grita, se você estimula adrenalina mais do que ocitocina, mais do que os hormônios da tranquilidade, você fecha, você não expande, você fecha. E o parto é a mulher que faz. É Deus, a mulher e a criança. O médico só te direciona. E eu estou fazendo toda essa introdução para vocês compreenderem, gente, que o universo é um espelho, ele é como espelho. O que você emana, ele vai te entregar. E o universo que eu tô te falando não é no raso e abstrato, tá, gente? O universo que eu estou falando é a cor de celeste, a natureza, a criação de Deus, tudo que Deus criou, entende? Então, realmente, o universo como um espelho.
Mudar a imagem, não o reflexo, tentar mudar a sua vida mudando as circunstâncias externas é o equivalente a olhar para o espelho, ver seu cabelo que está despenteado e tentar pentear o vidro do espelho. É um esforço inútil e desgastante. A matrix da realidade. O mundo físico é apenas o plano do reflexo. A causa está no invisível, no seu estado de ser, no plano espiritual. Então, gente, você pode chegar no pior lugar, se a sua frequência estiver boa, se a sua fé estiver elevada, se a tua intimidade, você chega e emana a luz e transforma. Se as situações anteriores foram ruins, a sua não será, desde que você creia. Entende? É muito importante a gente acreditar nisso. E aí, o que fala sobre... Por que eu estou falando isso? Porque, assim, ó, as circunstâncias externas. Você querer mudar o que está fora não vai adiantar. Você tem que mudar dentro primeiro. As suas crenças, o que você acredita, como você se vê. Não adianta você olhar o seu cabelo todo despenteado, o seu rosto não está coerente com quem você deveria ser. O que você faz? Muda por dentro. Muda quem você é, para depois as coisas à sua volta dar certo. Entende? Para que o espelho, você goste da imagem que você está vendo no espelho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Quando sobrepomos essa verdade bíblica ao conceito do colapso de função de onda, gente, colapso de função de onda está muito sendo falado hoje, mas a realidade é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Essa é a realidade, tá? Nós descodificamos a mecânica invisível de como a realidade é moldada. Ela é moldada pelos nossos pensamentos, pelas nossas convicções, pela nossa fé, tá? Então, temos que realmente, se você pensa que o negócio vai ser ruim, ele vai ser. Se você pensa que as coisas vão dar errado, ela vai dar. E se você eleva a sua fé, tá? Na plenitude, tudo será diferente, gente. São dois conceitos totalmente diferentes, tá? Eu lembro muito de Elias. Elias falando, né? Tá certo que hoje estamos em um outro momento, mas é um novo paganismo, gente. As pessoas estão dando poder a quem não tem poder, tá? A situações, a manifestações que nós damos autoridade a essas certas manifestações, elas não têm conexão com a fonte, tá? Coisas que foram criadas depois, tá? Eu quero fazer uma aula só sobre isso, sobre essas manifestações, tá? Que Deus não criou o mal, não existe isso, não vou me aprofundar nesse jeito, mas as manifestações, elas só têm o poder que a gente dá autoridade a ela, tá? Então, vamos realmente sair do novo paganismo e lembrar do conceito que Elias falou. Se essa é uma verdade, que você crê que isso é uma verdade, continua acreditando nisso. Você vai vibrar desse jeito, você vai continuar andando dessa maneira. Mas se Deus é unidade, Deus é shalom, Deus é plenitude, creia que você está alinhado com Ele, transforma o seu mundo, a sua volta, faça diferença na sua rua, na sua casa. Se todo mundo fizer desse jeito, a gente transforma o mundo, tá? Então, o campo de infinitas possibilidades versus todas as coisas. Na mecânica quântica, antes de um observador olhar para uma partícula, ela não está em lugar fixo. Ela existe como uma onda de probabilidade, a função de onda. E é muito importante que eu trouxe isso para vocês, por quê? Porque cientificamente, os estudos, né, tem várias coisas assim, estudos de observação que realmente comprovam isso. E isso não é que a gente está pautada na ciência e nesses estudos, a gente está pautada na fé, na palavra de Deus. Só que a ciência hoje está explicando coisas que eram inexplicáveis. Mas isso não nos afasta da fé, pelo contrário, vivifica a nossa fé, vivifica o mundo espiritual. Significa que todas as realidades são possíveis. Lei da semeadura, tá? A vitória, a derrota, a cura, a escassez, o caos ou a ordem, tá? Existe muita questão até do efeito placebo, né, gente? Muitas pessoas realmente têm essa questão de acreditar que aquele remédio vai curar e aquele remédio curar a pessoa.
e às vezes ela é só trigo. E o que curou a pessoa é que ela acreditou que ela ia ser curada. Ela se apegou a algo, talvez ali, material, mas a fé, ela vai muito além, né? Então, e Deuteronômio fala sobre isso, né? Que você tem dois caminhos, o do bem, o da vida, ou o do mal e da morte. Então, Deus fala, escolha qual que você quer. Então, até quando ficaremos divididos entre dois pensamentos, né? Se Deus se o eterno é nosso Deus, escolhemos ele. Ele é unidade, ele é plenitude, nele não há escuridão, nele há luz, entende? Então vamos parar de olhar para esse mundo caótico e dual e vamos nos unir ao eterno. Existem simultaneamente no reino do invisível. Quando o apóstolo Paulo diz que todas as coisas operam, ele está se referindo à totalidade das possibilidades do universo. Então, gente, quando fala que existe simultaneamente, eu acabei de falar. O Eterno nos disse: escolha qual você quer, a vida, o bem e a vida, ou o mal e a morte. Então, ele está falando, existe duas possibilidades, existe dois jeitos de enxergar, existe coisas que você escolhe e que aquilo vai ser reflexo, é a semente que você está plantando. O universo, o mundo espiritual, possui todas as variações disponíveis. A pergunta é: qual dessas variáveis vai se materializar, plantar na sua linha do tempo? Gente, eu vou te falar um negócio. Existem pessoas que criam fantasmas, tá? Ela crê tanto naquilo ali, ela começa a acreditar que aquilo é real e aquilo começa a se manifestar na casa dela. Não é que ele existe, ele sempre existe. Não, existe coisas que a mente da gente é capaz de criar, vocês não têm noção. Por exemplo, sentimentos fracos e baixos e negativos, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A inveja. A inveja, as pessoas, ela surge como uma semente de sentimento, mas ela pode se manifestar como uma entidade, gente. E não é uma entidade que vem de lá, a gente começa a criar isso, tá? Você começa a ter. Vou dar o exemplo da inveja ou dos ciúmes, tá? Por exemplo, a pessoa começa a ter um sentimento, a imaginar algo que está acontecendo. Ela começa a imaginar algo. Vamos aqui nos filmes, por exemplo. E isso é bíblico, tá, gente? Tem na palavra de Deus. Tem até no Antigo Testamento falando sobre rituais que os sacerdotes faziam para descobrir a questão se o ciúmes era real ou se o ciúmes foi materializado, tá? A pessoa começa a sentir ciúmes, ela criou algo, ela viu algo na cabeça dela e ela começou a alimentar aquele sentimento, ela começou a dar energia e alimentar aquela frequência de ciúmes. Aquela sementinha está sendo regada, vai aumentando. Depois as coisas à volta começam a cooperar para que aquele ciúme seja real. A ponto de daqui a pouco a pessoa começa a carregar algo nos ombros dela, materializado, que se torna uma figura manifestada tão horrenda que se o mundo espiritual tirasse o véu do 3D e a pessoa conseguisse enxergar aquilo que ela mesma criou, ela teria medo, tá? E isso é real, gente. Isso é real, não é invenção, não é não abstrato, tá? O que eu estou falando, é real. Isso se encaixa em várias outras coisas, tá? Avareza, inveja, os sentimentos são sementes que alimentadas se torna manifestações de coisas horrorosas, tá? Cadê? Deixa eu ver. O universo, o mundo espiritual possui todas as variáveis disponíveis. A pergunta é: qual dessas variáveis vai se materializar, plantar na sua linha do tempo? Então, como eu falei, não é só para bom, é para mal também, tá, gente? Escolha. Façam as suas escolhas. O observador que ama a Deus. Deixa eu ver se eu me dei. Tá.
O colapso de onda exige um observador. O comportamento da matéria muda de acordo com a consciência que a observa. No contexto espiritual, o que significa amar a Deus em alto nível de consciência não é um sentimento religioso superficial. Amar a Deus é estar em perfeita ressonância e alinhamento com a fonte criadora, intimidade e unidade. É vibrar na frequência do amor, da confiança absoluta e do propósito. Quem ama a Deus não observa o mundo através do medo, da falta e da reatividade do ego. Observar através da identidade de filho e herdeiro. É isso que acontece. O seu corpo, a sua vida, a sua saúde, as 7 áreas da sua vida é de filho e herdeiro? Analise a sua vida hoje e veja se você está sendo filho e herdeiro. Está operando no medo, no julgamento, na reatividade, na escassez, tá? E aí, muitas das vezes, a gente já começa a mudar a nossa realidade, nossos pensamentos começam a se transformar, a gente começa a plantar novas sementes, sementes boas. Mas o que acontece? Fala, nossa, mas ainda está acontecendo coisas ruins. Gente, você fez uma safra, você plantou coisas ruins lá atrás, você tem, é lei da semeadura, você ainda vai ter que colher coisas. Mas comece a vibrar na semeadura boa, tá? Escolher boa semente para que a colheita que você está fazendo ruim hoje não interfira nas novas sementes. Senão você vai continuar colhendo coisas ruins, tá? Se está ainda vivendo na escassez, se ainda está na falta, se ainda está passando por um processo, né, de doença, de seja lá qual área da sua vida, você ainda está colhendo, né, a semeadura lá de trás. Transforme hoje. Lembra que falamos na última aula sobre o tempo Kairos, é o tempo presente? Hoje, plante boa semente, tá? Mesmo que você ainda tenha que colher coisas da sua plantação antiga, da sua semeadura antiga, não se abate por causa disso, não desanime por causa disso. Se você tem a certeza que a sua frequência mudou, que a sua semeadura mudou, permaneça firme plantando novas sementes boas, tá? Que a colheita antiga uma hora vai acabar. Deixa eu ver se eu... Deixa eu já ir mudando, gente. Eu não posso esquecer de mudar o slide para você. Sabe? E vou falar um negócio, gente. Tem hora que eu clico ali para mudar e não muda. E eu achei que eu mudei. Então agora eu tô tendo que observar para ver se eu realmente mudei. Hoje eu estou um pouco fanha ainda, eu ainda não me recuperei, mas já estou tomando meu limão com cúrcuma. Às vezes a imunidade por inúmeros motivos abaixa, né, gente? Mas estamos aqui firme e forte. Quando os acontecimentos da vida passam pelo filtro da sua mente alinhada, acontece de forma de... Passam pelo filtro da sua mente alinhada, acontece de forma direcionada. O aparente mal vira bem. Mesmo que uma circunstância pareça negativa no plano físico, um problema financeiro, uma porta que se fechou, um desafio de saúde, o seu estado de ser não entra em pânico. Então, exemplo, tem a questão da semeadura, né, gente? Da gente ainda estar colhendo o que a gente plantou lá atrás, mas tem também o mudança de nível, tá? De consciência. Então, muitas das vezes, o universo está nos testando, a corte celeste está vendo através de algumas influências no mundo material para ver se estamos prontos para vibrar no próximo nível, tá? Então, é importante a gente ter sempre bons olhos, olhar as coisas, aconteceu isso, mas podia, né? Eu sei que Deus me livrou de algo maior, tá tudo bem, eu sei que eu estou alinhada, todas as coisas cooperam. Então, sempre olhar com bons olhos, olhar uma circunstância que parece ruim. Se atrasou? Eu me atrasei por algum motivo, sabe? Então, não ser negligente, tá? Mas eu tô te falando sobre enxergar as coisas ou como providência ou como livramento.
Você mantém a imagem interna da vitória, como a sua assinatura vibracional está gravada na certeza que você é justo, pois está unido ao justo. O universo é matematicamente forçado a colapsar aquela situação de um jeito que ela coopere, sirva e transforme em um degrau para seu crescimento. O colapso da onda reorganiza a matéria para validar a sua fé. Gente, mas é igual a história. Você comeu fast food a vida inteira e começa a comer uma semana alface, muito, entre aspas, tá, gente? E acha que você já mudou tudo a sua realidade só por isso. E tem paciência. Você viveu 20, 30, 40, 50, até sei lá quantos anos, com uma visão negativa, com frequências baixas, não alinhado, não unido com o eterno, não configurado ao nosso Messias. Você quer que da noite para o dia as coisas realmente sejam transformadas? Leva um tempo. Assim como a vida da gente, você viveu a sua vida inteira comendo errado, fazendo maus escolhas, e seu corpo refletiu isso em tecidos adiposos, gorduras nos seus tecidos adiposos, inflamações, e você está acima do peso. Aí, com 2 meses de dieta, a pessoa chega e fala: doutora, mas eu não estou vendo resultado. O corpo dela está tirando toda a gordura de dentro do fígado dela, dos órgãos dela, né, das vísceras dela, está sendo transformada e ela quer que a mudança da vida dela aconteça em 15 dias. Ela levou não sei quantas décadas para constituir aquilo que ela constituiu de ruim. Então, a paciência, a perseverança é o que te faz. Você está plantando novas sementes, vai regar essas sementes. Aí você tem paciência para que essa semente cresça, floresça e dê frutos, e depois você vai colher, tá? Esses novos frutos. Então, não é porque você ainda não está vendo a semente germinar, porque você precisa alimentar essa semente com água, esperar que o sol venha e que as coisas façam, que as coisas cooperem ao seu favor, mas isso tenha paciência, tá, gente? Vamos para o próximo. E as pessoas, eu percebo que as pessoas, elas realmente é muito impacientes, tá? Quando ela muda a semente dela, seja em qual área for, se você faz um investimento financeiro, tá? Leva um tempo para ele te dar retorno. Se você está querendo pagar suas dívidas, leva um tempo para você fracionar tudo que você tem ali, dividir o que você tem para que você consiga ir pagando as dívidas. Então, falta a paciência, mas na hora que ela está plantando semente ruim, ela não está nem aí para ver o que vai surgir dali, né? Simplesmente ela não está ansiosa, mas ela fica ansiosa quando é para o bem, né? Eu falo, não, as pessoas, eu tô falando no sentido abstrato, tá, gente? Porque as pessoas vivem ansiosas da hora que acorda até a hora de dormir pela epigenética hoje. Mas eu quis dizer em relação aos resultados da semente, da boa semeadura, né? O contraste deixa eu confirmar. O contraste, o ímpio e o colapso de onda negativo. Também, por isso que eu falo, gente, a fé, ela opera também do lado negativo, tá, gente? Ela é uma lei do universo. Se você crê que aquilo vai ser, vai ser. Se tivermos o cenário para conectar com Provérbios 11, 27, se invertermos o cenário, ao que busca o mal, este sobrevirá. Este lhe sobrevirá. Sobrevirá. Nossa. Quem vive na frequência do medo e da escassez observa o mundo esperando o pior. Gente, vocês já ficaram perto de pessoas assim, né? E assim, é incontrolável. Pode ser até pessoas que a gente ama, mas aquilo ali influencia até em nós, tá? O resultado essa consciência colapsa a possibilidade destrutiva da onda, para que essa pessoa as coisas cooperam para o caos, porque essa é a imagem que ele sustenta no espelho da mente, tá? Isso significa que o universo tem todas as realidades disponíveis para você agora.
A falência, a prosperidade, a doença ou a saúde. Mas quando você ama a Deus, ou seja, quando você se alinha com a fonte, limpa seu templo e assume a identidade de justo, a sua consciência vira o observador perfeito. Você está alinhado, gente. Não importa o caos que aconteça lá fora. Quando a onda colapsa na sua vida, o tecido da realidade é forçado a se organizar para fazer aquilo te abençoar. Até o que era para dar errado colapsa dando certo. Porque o espelho do universo só pode refletir a imagem de quem você vê por dentro. Não adianta, gente. Não adianta. Você quer ter suas 7 áreas da sua vida diferente? Transforma por dentro. Reflita, transborde, tá? E não adianta falar que você tem um lindo coração, que você é saudável na sua mente, que você isso e aquilo, tá? Isso tem que refletir, dar bons frutos. Então, o seu corpo é o reflexo do que está dentro, tá? Deixa eu olhar aí pro próximo. Tem essa questão, gente, aqui, eu acho muito legal isso, tá? É um jeito da gente olhar. O que foi perguntado, tá? Essa aqui é a imagem de Davi, que Michelangelo esculpiu, tá? E perguntaram a Michelangelo, como você esculpiu Davi? Porque era muito real, muito perfeito, né? Aí Michelangelo respondeu, Davi já estava dentro da pedra. Eu apenas removi o excesso que o impedia de aparecer. A sua imagem já existe dentro de você. Então, a gente pare de tentar mudar o reflexo. Então, gente, isso aqui é algo muito importante a gente observar isso e meditar sobre isso. As cascas que nos impedem, tá? O orgulho, a ignorância, o ego, os dogmas, os ciclos, os traumas, não são você. Tá? As informações que a Matrix colocou lá atrás na cabeça de alguém e foi vindo, passando até estar dentro, assim, conectado com você de uma maneira que você não consegue pensar diferente. Não é quem você é. Então, essas cascas, esse mármore que te impede de mostrar a luz que existe em você, não é quem você é. Entende? Então, aqui, o Davi, vamos olhar Davi como ungido do Senhor, tá? Ele sempre esteve ali. Então, a gente precisa remover os excessos, o excesso, e a gente às vezes está com tanto excesso, com tanta informação. Ah, porque isso aqui está me ajudando a evoluir. Ah, porque isso aqui, tal pessoa falou isso. Isso é excesso. Você não consegue silenciar o mundo e ouvir a voz do Criador. Você não está ouvindo a Deus porque você está ouvindo inúmeros influenciadores falando mal da Matrix. Está operando na dualidade do mesmo jeito, por isso que a coisa à sua volta não muda, tá? Então, é tirar o excesso, é silenciar para ouvir a voz do Criador, tá? A metáfora de Michelangelo. Peraí, que eu vou organizar aqui. Esculpir a Davi interno, tá? O ungido que existe dentro de nós, tá, gente? A sua frase sobre Michelangelo, isso aqui eu joguei essa frase, eu pedi para inteligência artificial, porque é assim, gente, eu vou conversar com vocês aqui. Como vocês já sabem, eu tenho vários escritos, vários conteúdo, tá? Tem vários cadernos, mas não tem como eu colocar os cadernos em slide para vocês. Então, eu pego todo o conteúdo, todo o conceito e passo para a inteligência artificial. Tem hora que ela meio que quer combater comigo, mas eu afirmo muito das coisas porque eu sei que é daquele jeito, porque eu recebi daquele jeito e a fonte é confiável. Então, e aí aqui ficou desse jeito porque eu pedi para ela transcrever em um slide, tá? E aí, só que tem que organizar tudo certinho e acabou que não tirei esse aqui, né? Mas não é esse o caso. Michelangelo resume, essa frase resume o processo de iluminação de alta consciência. Você não precisa construir o seu eu divino, ou sua melhor versão. Você já é Davi,
A perfeição já está dentro do bloco de mármore da sua vida. E aqui encaixa, né? No nosso Messias. O Messias esperado era o filho de Davi, tá? Então, como que a gente afirma que somos Davi? Porque né, aqui é uma metáfora da estátua ali, né, da escultura. Porque nós estamos configurados ao nosso Messias, estamos alinhados a ele. Ele disse que estaria dentro de nós, tá? O trabalho é de subtração e não de adição. O despertar não é sobre acumular títulos, rituais, identidades falsas do ego. É sobre remover os excessos, tirar as camadas de traumas, as crenças de não merecimento, os medos ancestrais, as mentiras que contaram sobre você. Então, gente, pare. Às vezes a pessoa tá buscando muito gurus, entre aspas, né? Muitos pregadores, muitos mestres. Sendo que o mestre dos mestres fala, gente. Por que vocês não acreditam que ele fala? Mas ele só não fala porque as pessoas não silenciam. E é a mesma coisa, se você fica ali uma semana buscando intimidade e ainda não escuta, porque é muito pouco tempo. Persevere. Uma hora você se alinha, mas precisa ir tirando as cascas também, tá? Então, a quantidade de informações e não é um trabalho de adição, tá, gente? Tem que tirar, tem que silenciar, tem que tirar as camadas. Porque senão você tá cheio de convicções e parece aquelas crianças que não deixa o pai terminar a frase, sabe? O pai tá querendo contar algo. Eu fui muito assim no começo do meu processo, sabe? Quando eu tive o meu encontro, né, verdadeiro, eu recebia algo e antes da frase ser terminada, eu colocava alguma coisa. Até os meus escritos relatam muito isso, sabe? Eu estava recebendo algo tão importante e eu lembro que eu colocava ali eu completava a frase, digamos assim, com convicções que eram externas, que eram a matriz que eu tinha recebido pela minha religiosidade. E o próximo, e depois eu levava puxões dele, sabe? Eu tinha depois momentos ali em que era explicado que aquilo ali realmente foi eu que coloquei, tá? Então, as convicções do mundo nos separa de realmente conseguir silenciar e ouvir, sabe? De ser íntimo, de mudar a nossa realidade. E o que impede você de ser quem é? A mármore que esconde o seu Davi é feito de julgamentos, reatividade e apego. Apego, gente, é o mais difícil. Não, tudo aqui é difícil, entre as, né? A gente precisa conseguir, precisa tentar. Mas, assim, a gente se apega a coisas que nos ensinaram, sabe? A crenças, a ciclos, sabe? A pessoas. E quando a gente se apega, a gente não consegue transcender. É como um balão amarrado, sabe? O balão não consegue subir, porque ele está amarrado no tijolo. E muitas vezes tem muitos tijolos. Quando você remove a resistência através do autoconhecimento, o autoconhecimento não é sobre se autoconhecer somente, é sobre autoconhecer no sentido de reconhecer que Messias está dentro de nós e que o eterno, a luz dele habita em nós, sabe? E que nós somos um com ele. A sua essência, que é a pura luz, a abundância, a sabedoria, simplesmente brilha de forma natural e sem esforço. Então, é começar a reconhecer, sabe, gente? Isso, essa é uma visão que é ofuscada pela Matrix, tá? Porque se você não sabe quem você aceita qualquer coisa. A verdadeira fé não é um pedido para o futuro, é uma constatação do presente. Quando Hebreus 11 afirma que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem, ela está descrevendo exatamente o ato de habitar no estado de ser antes da matéria física responde. Então, todas as vezes que fala, quem lê o 11 de Hebreus sabe. Lá fala, pela fé, Abraão acreditou, pela fé, Moisés, pela fé. Então, fala várias coisas. Então, lá, eles não estavam manifestando ainda a identidade dele no sentido, as pessoas poderiam não ver ainda,
Mas eles já tinham a certeza, eles já sabiam, eles acreditaram fortemente e o universo, a corte celeste começou a responder à fé deles, tá? Se, se você diz, eu vou ser salvo, próspero, saudável, a sua mente subjacente assume a falta. Se você assume, eu sou, sua mineralogia, sua neuroquímica e o tecido quântico do universo mudam instantaneamente para validar a sua identidade. O eu sou, gente, é uma palavra, um verbo vibracional que abre portas, tá? E eu não estou falando isso para a gente levar de uma forma leviana. É que quando você fala eu vou ser, você está vibrando na escassez. Eu vou ser salvo. Se você só existe o eterno hoje, o agora. Se você de tudo já foi cravado lá na cruz, no tempo linear, ele já por coisas ainda que você nem fez, você já foi curado. Então, como você fala que você vai ser, tudo existe agora, você já é, você está alinhado com o Messias, com o nosso Senhor e Salvador, você está realmente, você crê realmente, então você já é. E você acreditar que você já é te impede de fazer coisas ruins, de errar o alvo, de fazer escolhas ruins para o seu dia a dia. Entende que precisamos fincar, ancorar na questão da nossa identidade, que eu sou salva, eu sou escolhida, eu sou filha, eu sou herdeira. Temos que vibrar nisso, gente. Na construção do templo físico e espiritual, o seu papel não é criar uma nova criatura do nada, mas sim remover as camadas de inflamação, vício, falsidade e mentiras, né? Que impede de manifestar os sonhos de Deus para você. Quanto mais a gente vai percebendo, gente, que a Matrix ela está infiltrada até no último, em lugares menos improváveis que as pessoas acham que não está, mas ela está. Ela está, ela quis dominar tudo, tá? O justo e o colapso quântico. O ímpio faz obra enganosa, mas para aquele que semeia a justiça haverá galardão certo. Versículo 18. Semear justiça é vibrar na certeza do invisível. Quando você age, pensa e sente a partir do estado de já sou salvo e íntegro, você colapsa as infinitas possibilidades do universo nas única linha de tempo, onde essa realidade existe. Tá, gente? Não adianta a gente pegar e tem também a Matrix, e a religiosidade é o instrumento que ela usa muitas vezes para te colocar medo. Não é você pegar, elas vêm com uma falácia, você pensa que você é salvo, fica aí, mas não é. Quando você se alinhou com a identidade, você não erra o alvo. Você não fica cometendo coisas que ofende a Deus. Então não é você não, você falar que já é salvo e ficar cometendo atrocidades, cometendo abominações, cometendo coisas que te afastam de Deus. Isso é incoerência. Isso você não está dando frutos de árvore boa. Então, pelos frutos que você conhece a árvore. Então, quando você fala eu sou salvo, eu estou hoje, no eterno presente, unido ao meu Messias, o que acontece? Você tem que dar bons frutos, vai dar frutos coerentes com aquilo, tá? O erro de ver para crer. Quem espera ver para crer está apenas reagindo ao passado, pois a matéria física visível é o reflexo atrasado dos pensamentos antigos. Viver por esse padrão mantém a pessoa presa na escassez, reproduzindo o mesmo reflexo do espelho. Reproduzindo o mesmo reflexo no espelho. Então, gente, existe, vamos dizer, um delay, tá? Então, quando as coisas se manifestam no mundo espiritual, quando você alcança coisas no mundo espiritual, você está fazendo nova semeadura, aquilo também vai se manifestar aqui na matéria, mas ele tem um tempo para se manifestar. Então, o que as vozes que querem te prender ainda onde você estava, começa a falar, viu? Não é real, não vai mudar, você está fazendo tudo certo, mas ainda não mudou.
Mas ele está acusando de algo porque se você muda a sua frequência, você não vai mais ter essas vozes, elas não vão ter mais domínio sobre você, porque elas ainda são efeitos da semeadura passada, entende? Então, assim, tem que ter muita unidade, muita intimidade e fé, tá, gente? Para que a gente não seja enganado, tá? Assim como Jó foi testado muito e muito para ver se a fé dele e se a convicção dele ia ser mudada, até por pessoas muito, muito próximas dele, tá? Então é importante a gente compreender que é a lei da semeadura, tá? E o reflexo do espelho, ele só vai refletir se você quer mudar, se você não está gostando do que está acontecendo nos reflexos à sua volta, mude o que precisa ser, analise os seus pilares e mude o que precisa ser mudado, tá? Neurociência é a renovação da mente. A neurociência valida o crer para ver, por meio de um mecanismo chamado Sistema de Ativação Reticular Ascendente, o SARA, e da neuroplasticidade. O SARA é o filtro do seu cérebro e ele só deixa você enxergar no mundo externo aquilo que você determinou como importante no mundo interno, tá? Agir como se já fosse. Se você assumir sua identidade de justo, a justiça dos íntegros guiará os seus passos. Provérbios 11, 3. Seu cérebro ativa as redes neurais específicas. Ele passa a secretar neurotransmissores de alta performance como dopamina e serotonina, que aumentam seus níveis de energia, foco e tomada de decisão. Olha para vocês verem como a biologia está conectada com os pensamentos e a fé. A sua realidade é moldada e está unificada com a sua biologia, tá? Tudo que eu estou falando, gente, vai fazer muito mais sentido quando chegar os tempos. Quem viu a questão do templo, o azeite, quem não viu, vai lá ver, gente, porque é importante. Nós estamos fazendo essa construção e cada uma desses tijolinhos que nós estamos colocando aqui vai fazer tanto sentido, que vai transformar o jeito que a gente pensa, tá? Então, quem aqui está sendo forte, está conseguindo acompanhar, porque eu vou te falar, tem pessoas que realmente não têm paciência para ouvir uma aula dessa. Então, assim, como que vai transformar outras coisas se ela não tem uma hora, mas ela fica tanto tempo vendo shorts e reels e não sei o que na internet, né? Então, cadê? Então, vocês entenderam, né, que eles alteram os nossos níveis de energia, foco e tomada de decisão. Olha para vocês verem quanto que isso é forte, gente. Mudança na epigenética. Suas atitudes mudam sua biologia. Ao mudar a sua imagem interna, os sentimentos, você envia novos sinais químicos aos seus genes, alterando a expressão genética, a epigenética. Você literalmente muda o seu corpo de dentro para fora antes mesmo que a balança perceba. Gente, aqui eu vou entrar num ponto, aqui a gente está falando sobre a balança, mas vou entrar num ponto muito importante. Isso dói eu falar, mas é real, tá? Se você tem um amigo acima do peso e você resolve mudar seus hábitos alimentares e decide emagrecer e começa a realmente a buscar a via correta, tá? Tem muita chance ou de você não ter êxito se você continuar com amizade com ele, e isso é triste, mas é realidade. Você é a média das 5 pessoas com quem você convive, ou você tem que ser tão forte para trazer ele para o seu nível, ou você se afasta, tá? Então, essas 3 opções, tá? Assim também na epigenética. Por que que Abraão precisou sair de perto da família dele, gente? Porque Deus começou a transformar a mente, o corpo, o estado de Abraão. Ele começou a crer coisas improváveis e impossíveis. Olha as estrelas do céu, olha a areia do mar, né? Então,
As pessoas, ó, vamos para José. A família de José não acreditou nos sonhos que Deus tinha para José. E isso dói, porque nem sempre a família é algo que é ruim, não é. Mas a visão delas pode impedir a epigenética, né, que é o que influencia a sua genética, pode impedir de você viver a plenitude. E muitas das vezes a gente tem sim que se afastar de certos conceitos, certas pessoas, certos ambientes, de estilos de vida. Porque senão não vai ter. Se você tiver uma pessoa, uma, uma roda de amigos, uma turma de amigos que está todo mundo tomando monjaro, provavelmente a grande chance de você um dia tomar também, porque eles não vai contar os efeitos colaterais, tá? Só vai mostrar as coisas fáceis e boas. E isso é um exemplo que eu estou dando para todas as coisas. Se você está num ambiente, por exemplo, se você decide pensar fora da casinha, tá, gente? Por algum motivo aconteceu que você não se encaixa mais nos moldes daquele grupo que você estava, seja da sua família, as pessoas vão te julgar. As pessoas vão te. Eu falo isso porque eu saí de um meio onde pessoas me admiravam. E por eu não estar mais, mesmo respeitando, mas por eu não estar mais comungando daqueles conceitos, porque eu tinha, e um dia as pessoas vão saber quais eram os meus motivos, as pessoas começaram a virar o rosto para mim, tá? E se eu quisesse me esforçar para manter aquelas amizades, eu estaria até agora no mesmo lugar, tá? Do mesmo jeito com pessoas que a gente ama, não quer dizer que a gente não ama, mas se eles não compreendem essa mudança, esse transcender, talvez aquele espaço não seja mais o seu espaço. Talvez depois você faça igual José do Egito, tá? Depois você olhe com amor e compaixão, e depois você mostre que os sonhos de Deus era real na sua vida. Mas às vezes é preciso, é necessário você mudar a sua epigenética, tá? Então eu falo isso por experiência própria, tá, gente? É algo que eu sinto na minha pele. Mas eu continuo acreditando no que eu ouvi, eu continuo acreditando nos ensinamentos que eu recebi, eu continuo acreditando que os sonhos de Deus são bem maiores e um dia todos verão, tá? E deixa eu ver qual que eu estou. Já passamos pro próximo. Parece que eu tinha batido em alguma coisa aqui. Tá certo. A minha garganta começa a ficar muito seca. Eu começo já a não conseguir. Espera que eu vou tomar uma água. A autofagia como remoção, o cinzel interno, tá? O instrumento que Michelangelo usou para esculpir o mármore, tá? Aqui entramos numa parte mais prática, tá? Mais dentro da nutrição holística. A dieta carnívora pura ou na cetose profunda, na selva, por exemplo, estilo selva, o corpo ativa instantaneamente a autofagia. Instantaneamente, assim, né? Não tão instantaneamente. Precisa ali um período de adaptação. Mas, assim, é fato que vai acontecer. Mecanismo que rendeu o Prêmio Nobel da Medicina em 2016. A autofagia é literalmente o corpo destruindo e reciclando proteínas velhas, células danificadas e gorduras visceral acumulada. É a biologia tirando o mármore que não é Davi. Gente, a autofagia ela consegue eliminar até as proteínas de spike, tá? Então, uma hora eu posso falar sobre essas coisas aqui mais para frente, não vamos entrar nisso agora, mas para a gente compreender o que é autofagia, tá, gente? A autofagia é um instrumento de Deus no nosso mecanismo, no nosso corpo. Clareza mental para vibrar em alta consciência. Ao eliminar a glicose como combustível primário e adotar os corpos cetônicos, o cérebro reduz drasticamente a inflamação na mitocôndria. Na micróglia. O resultado é o fim. Deixa eu alterar aqui para mim. O resultado é o fim da névoa mental.
Com o cérebro limpo, sua capacidade de visualização, fé inabalável e controle de pensamentos, pilares mental e físico, aumenta exponencialmente. Você deixa de ser escravo da compulsão alimentar, que é a escassez, e recompensa rápida, e assume o domínio próprio de um justo. Então, as nossas ações começam a ser coerentes com quem sabemos que, com a nossa identidade, né? Quem que sabemos que nós somos. Isso, gente, na prática, é lindo, é maravilhoso que a gente vai vendo. Quem aqui já é paciente ou aluno de algum grupo que já faz isso, sabe que é real, tá? As nossas células, elas têm a capacidade de regenerar. A autofagia, ela elimina tudo que é lixo, tudo que é doença do nosso organismo. Até mesmo células cancerígenas, gente. Lógico, precisa um protocolo bem alinhado, mas é um milagre dentro do nosso organismo que Deus deixou. Agora, gente, vamos entrar aqui, fazer umas perguntas importantes para vocês analisar. O teste das 48 horas. As suas últimas 48 horas de escolhas, pensamentos e ações aproximam você do seu Davi, né? Do ungido. Vamos falar assim, aqui tá Davi, né? Foi colocado Davi aqui, mas eu quero falar. Se aproxima do Messias, do nosso Jesus, que está dentro de você, ou colocam ainda mais mármore em cima da sua verdadeira essência. O choque de identidade. Se pegássemos a rotina exata de tudo que você fez hoje, desde a hora que abriu os olhos até a hora que vai se deitar, essa seria a rotina da sua melhor versão ou o roteiro de alguém que continua operando na escassez. Gente, imagina os 7 pilares que já conversamos aqui na nossa aula dos 7 pilares. Olha os 7 pilares e dá uma nota para cada um desses pilares. Aí você pega e olha a sua rotina hoje. Você tem que encaixar dentro da sua rotina coisas para elevar os 7 pilares. O que você fez hoje, ou o que você. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas tá. O que você fez no dia de hoje te aproxima ou te afasta dessa sua versão? Dos pilares transbordando, tá? É uma rotina de pessoas próspera em todas as áreas ou não, tá? O termômetro do transbordo. Olhando para os 7 pilares, que foi o que eu acabei de falar, né? Espiritual, mental, emocional, físico, profissional, financeiro e social. As suas decisões diárias estão pavimentando o caminho para transbordo ou apenas tapando o buraco para você sobreviver, tá? Porque muitas vezes a gente conta mentira para nós mesmos, né, gente? Vai procrastinando, ficando mal, e tá tudo bem. Começa a tapar os buracos, né? Agora deixa eu mudar para vocês. Estamos finalizando quase a aula, tá, gente? A pureza do tempo. O que você colocou para dentro do seu corpo hoje? Foi o cinzel ancestral, cetogênica carnívora, que limpa o seu cérebro e ativa a autofagia? Tá, gente? Aí eu vou entrar num ponto muito importante. Já aconteceu vezes, né, comigo, ou eu tô com uma sensação, sabe, de gripe, gente. Mas eu sinto que isso daqui não é biológico somente, sabe? Então, gente, já aconteceu de pessoas falar, olha, eu estou querendo muito tentar, mas financeiramente eu ainda não me organizei, está acontecendo algumas coisas e hoje eu não consigo. Então, isso é outro caso, tá? A pessoa, se ela pudesse, ela conseguiria fazer as melhores escolhas, ter o alimento ali, mas muitas das vezes ela ainda precisa de uma organização, não só no ambiente, mas financeiramente, para que ela possa viver esse estilo. Mas quem está ali e pode ter essa possibilidade, está alinhada com a pureza do tempo? Né? O erro do espelho. Você está gastando energia tentando pentear o reflexo, mudar o dinheiro, o relacionamento e os outros? Ou está focado em mudar a imagem interna na frequência do eu sou?
São perguntas que eu estou deixando aqui para vocês meditarem sobre elas, tá, gente? O colapso da sua fé. Que tipo? Espera que apagou para mim. Que tipo de possibilidade, que tipo de semente plantou hoje através das suas palavras? Você ver das palavras e ações, né, gente? Pensamentos. Você verbalizou a falta e a necessidade? Eu vou ser, eu preciso, eu quero? Ou agiu na convicção dos fatos que ainda não se veem? A fé é a convicção dos fatos daquilo que não se vê. Quando você vai fazer alguma coisa muito grande, gente, você não é pautado no que você tem no seu bolso, você não é pautado nas suas possibilidades, você é pautado naquilo que Deus pode fazer a seu respeito, tá? A física da semeadura. Se o universo é um espelho matemático exato que responde à sua vibração e não ao seu desejo, o que a sua frequência atual está atraindo para a sua vida hoje? Deixa essas perguntas aqui para vocês, gente, para que vocês meditem sobre elas, tá? E que isso faz com que a gente consiga transformar, renovar, né, a nossa mente e o nosso estado. Então, aqui eu já vou encerrando, gente, a aula de hoje. Encerramento, né? Provérbios 11, 27 destaca a importância de buscar ativamente o bem, pois essa intenção atrai resultados favoráveis, agindo pela fé que molda a realidade. Gente, o que molda a nossa realidade é a nossa fé. O versículo também alerta que focar na negatividade resulta na manifestação dessa mesma energia, demonstrando que a lei da atração, na verdade, é somente coerência de fé. Então, gente, que o mundo diz que é a lei da atração, nada mais é do que a coerência de fé. Se você vibra na negatividade, a frequência baixa, e acredita que as coisas vão acontecer daquela maneira, assim será. Se você acredita que a nova Jerusalém vai acontecer, que o Messias vai vir governar, se você acredita que todas as coisas cooperam, vocês acreditam que é tudo aquilo que está escrito para o fim dos tempos, que os ímpios, aqueles que estão dominando os filhos de Deus vão ser julgados. E se você tem medo do fim dos tempos, é porque você está no lugar errado, você está operando na frequência do ímpio, na frequência da dualidade e da escassez. Sai desse lugar. Sai desse lugar, porque esse lugar aí não é o lugar que o rei ungido de Deus vai vir governar, tá? Esteja entre o trigo. O trigo é próspero, o trigo tem vida, o trigo alimenta, o trigo recebe luz. Então, seja luz, tá? Não fique dividido em pensamento dual, em morte. Isso é o fim dos ímpios. Os eleitos vão estar junto com o nosso Senhor e Salvador, tá? Pare de trazer fim dos tempos como algo ir na sua mente, o apocalipse como destruição. Seja a luz, tá? Plante luz, mude as coisas à sua volta, à sua frequência. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Vamos crer, tá, gente? Vamos mudar a nossa mente, renovar a nossa mente. Então, a aula de hoje é sobre isso. É para unificar que a neurociência, a neuroplasticidade, a física quântica, ela não é algo novo ou algo por si só. Ela é somente uma tentativa de explicar a fé, tá? Mesmo que as pessoas ainda não compreendam desse jeito, ela é desse jeito, tá? Então vamos viver essa jornada pela fé, firme na fé e não firme na escassez, firme na frequência ruim, tá bom? Eu espero que vocês compreendam, né? Dê um like aí para mim saber que vocês estão gostando. Compartilhe para alguém que esse vídeo vai fazer bem. Quem ainda não é inscrito, quem caiu aqui de paraquedas, não é inscrito no meu canal, se inscreve, né? Porque eu vou sempre que possível trazer esse tipo de conteúdo e a jornada ainda falta alguns dias para terminar. E é isso. Deixe um comentário também bonitinho aí se vocês gostou. Bonitinho, tá, gente? Porque estamos vibrando aqui no Echad, no Shalom. Então, só tem lugar para coisas bonitas aqui, para unidade, tá bom?
Beijo, fique com Deus e até a próxima aula, tá? Acho que só vamos ter aula agora só no domingo, então coloquem as aulas que precisam em dia aí, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.